tem para fazer, aquilo que o Senhor quer fazer, no nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos a direção sobre ele, Pai, a condução do teu Espírito em tudo. Amém. Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor. Quem está feliz, diga glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 23. 2 Samuel, capítulo de número 23. O versículo é o de número 9. Nós faremos a menção de 2 versículos que compõem este tão belo texto. O versículo de número 9 e o versículo de número 10. Na oportunidade, eu gostaria de tributar a Deus por mais uma vez estar me dando a oportunidade de fazer aquilo que mais amo, a exposição da sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do missionário Carlos, é isso? Que Deus abençoe sua vida, sua família, que em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e que nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Que Deus abençoe essa igreja e principalmente os visitantes aqui essa noite. Quero externar a Deus minha alegria pela vida do pastor Saulo Teles e a vida da pastora Karine. Que Deus abençoe essa família que tem sido uma bênção no meu ministério como divisor de águas nessa cidade de Palmas, Tocantins. Deus abençoe, vocês são bênçãos de Deus. Está comigo a minha esposa, pastora Ingrid, a missionária Liz Vitória, e eu quero chamar a sua atenção para algo que Deus falou comigo essa semana. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que Deus quer falar. Quantos encontraram o texto, diga amém. O texto bíblico, o texto base da nossa fala diz assim: e depois dele vinha Eleazar. Diga comigo, Eleazar. Está muito fraco para muita gente, diga Eleazar. O filho de Dodô, o Aiota, um dos 3 valentes com Davi, quando eles desafiaram os filisteus, que estavam lá reunidos para a batalha, e os homens de Israel fugiram. Versículo 10, ele então se levantou e feriu os filisteus, até que a sua mão ficou exausta, e a sua mão ficou presa à espada. No alto e bom som, repita comigo para a nossa memorização. Diga comigo: e a espada ficou grudada na mão de Eleazar. Versículo de número 10 ainda, parte B. E naquele dia Deus operou uma grande vitória, e o povo retornou depois dele somente para buscar o despojo. Quem diz amém? Antes de eu começar a fazer a exposição da palavra de Deus, eu gostaria que você dissesse para alguém, com carinho e respeito, diga: você está proibido de parar. Diga com mais força, diga: você está proibido de parar. Meus amados e queridos, eu sei que eu não sou bonito, né? Como os irmãos já perceberam, mas a Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros, e você tem poucos minutos para suportar esse jovem pregador que aqui vos fala. Por isso eu preciso que você maximize a sua atenção. Olhe para mim, por favor. O capítulo de número 23 de 2 Samuel, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10, nos mostra
um episódio da vida e da história da sumidade chamado Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi foi um grande homem, Davi foi um grande levita, Davi foi um grande monarca, Davi foi um grande pastor de ovelhas malhadas, Davi foi grande em tudo que Deus lhe deu por tarefa e por missão. Todos nós conhecemos a história de Davi, e você sabe que em 2018 para 2019 foi feita uma pesquisa mundial para saber qual a história da Bíblia é mais conhecida, e há quem diga que a história de Davi é tão famosa e tão conhecida que em 2018 e 2019 a história de Davi ganhou como a história mais famosa, até mais conhecida do que a história do próprio Jesus. Falar de Davi é falar de alguém que nós já conhecemos. Falar de Davi é falar de alguém que nós já conhecemos, até porque Davi revolucionou o seu tempo, revolucionou sua época, revolucionou o governo de Israel. Toda vez que falamos de Davi, falamos de cumprimento de promessa. Toda vez que falamos de Davi, falamos de propósito concretizado. Toda vez que falamos de Davi, falamos de perseverança. Toda vez que falamos de Davi, falamos de resistência. Toda vez que falamos de Davi, falamos de coragem. Davi foi um homem que teve sucesso. Davi foi feliz em tudo aquilo que Deus lhe ovacionou para fazer, em tudo aquilo que Deus lhe deu por tarefa ou por missão. Davi foi feliz, Davi fez sucesso, Davi prosperou, Davi chegou aonde ninguém chegou, Davi conquistou o que ninguém havia conquistado. Davi chegou no auge, no sucesso, na prosperidade, a ponto de o próprio Deus, ainda quando Davi havia morrido, o próprio Deus disse para Salomão: não há na terra um rei semelhante a seu pai Davi. Davi prosperou, Davi cresceu, Davi foi um gigante. Falar de Davi é falar de alguém que tem majestade. Falar de Davi é falar de alguém que tem o nosso respeito e a nossa admiração. Porém, eu gostaria que você prestasse bem atenção, pois talvez alguém essa noite deva estar dizendo na sua mente: esse pregador, tudo que está falando de Davi, tudo que ele está narrando, tudo isso nós já sabemos. E eu sei que você sabe, até porque, como eu disse, a história de Davi é muito familiar. Davi fez sucesso, Davi conquistou e Davi chegou. Porém, o que talvez que você não saiba é que Davi só chegou aonde chegou. Davi só conquistou o que conquistou por causa de alguns homens que estavam por trás da grande majestade chamada Davi. Quando eu falo desses homens, eu estou falando daqueles que lutaram por Davi. Eu estou falando de homens que foram fiéis a Davi. Eu estou falando de homens que eram leais a Davi de um ponto tão alto que a Bíblia é muito enfática em nos dizer que esses homens davam a vida para salvar a vida de Davi. Esses homens entravam na guerra para vencer. Eles diziam: Davi precisa viver para que a promessa de Deus na vida do seu povo possa se concretizar. Eu estou dizendo para você que Davi só chegou aonde chegou, que Davi só conquistou o que conquistou por causa desses homens. Esses homens são chamados na Bíblia de os valentes de Davi. Eram cerca de 30 mil homens que defenderam Davi, 30 mil homens que decidiram não trair Davi, 30 mil homens que decidiram ser leais a Davi, 30 mil homens que davam sangue para salvar a vida de Davi. Davi só chegou aonde chegou por causa desses homens. Davi só conquistou o que havia conquistado por causa
desses homens, mas em contrapartida, esses homens só conquistaram o que conquistaram e só chegaram aonde chegaram por causa de Davi. Então deixa eu aplicar a primeira palavra profética dessa noite. Eu estou tentando te dizer que isso aqui fala de unidade. A palavra unidade no original, que é o hebraico, é sunagogue. Sunagogue significa unidos, e unidos traz a ideia de alguém que pega na mão do outro e diz: eu não posso ir se você não for, eu não vou conquistar se você não estiver comigo. Para eu ir, nós temos que ser unidos. Então levante a sua mão para cima, porque Deus me dá autoridade para profetizar que aonde tiver um espírito de divisão na igreja, ele já caiu por terra, porque a casa da bênção é uma igreja unida, é uma igreja unida, é uma igreja unida. Em Atos capítulo 2 a Bíblia diz: a igreja crescia em união. O sábio Salomão escreveu dizendo: uma corda de desdobra é mais difícil de se quebrar. Então levante a mão lá em cima, porque lá vai. Deus está dizendo para alguém essa noite que vai ter união no teu casamento, vai ter união na tua família, vai ter união na tua empresa, vai ter união na tua igreja. Deixa eu ver se alguém crê nessa palavra. Levante a sua mão, abra a sua boca e dá a maior glória a Deus que você puder nessa noite. Oh, aleluia. Porque se não tiver união, a igreja não cresce. Se não tiver união, o casamento não cresce. Se não tiver união, a família não cresce. Se não tiver união, a empresa não cresce. Se não tiver união, o ministério também não cresce. Esses homens só chegaram aonde chegaram por causa de Davi. Esses homens só conquistaram o que conquistaram por causa de Davi. Esses homens conquistaram um nome. Esses homens romperam em Israel, no governo de Davi. Isso é tão verdade que a Bíblia Sagrada diz que esses homens ficaram tão famosos e tão conhecidos que esses homens se tornaram os valentes de Davi, os homens mais temíveis de Israel. A Bíblia diz que esses homens deram para Davi um privilégio que nenhum rei na Bíblia teve. Esse privilégio, pastor Daniel, qual é o privilégio que Davi teve? O privilégio de bater no peito e dizer: eu não sei o que é ser derrotado em campo de batalha ou em campo de guerra. Você sabia que Davi é o único rei na Bíblia que nunca perdeu uma batalha e nunca perdeu uma guerra por causa desses homens? Esses homens, a Bíblia diz que eles eram tão habilidosos, mas tão habilidosos, que no capítulo de número 23, versículo de número 8, a Bíblia diz, do segundo livro de Samuel, a Bíblia diz que o maior desses homens, de uma única vez, com uma única lança, matava 800 inimigos. Gente, eu estou falando que Davi tinha 30 mil homens. Se o maior, de uma única vez, com uma única lança, matava 800 inimigos, o que um exército de 30 mil homens não fazia com qualquer exército inimigo ou oponente ou oposição ao exército de Davi. Esses homens não eram só corajosos, esses homens não eram só habilidosos, mas esses homens eram cheios da glória de Deus. E eu não sei se você vai dar glória, mas lá vai. Não adianta ter habilidade e não ter unção, não adianta ter sabedoria e não ter unção. Eu quero te dizer, minha irmã, eu quero te dizer, meu irmão, que você só vai romper quando você entender: eu tenho habilidade, eu tenho sabedoria, mas eu vou vencer porque eu tenho um Deus na minha vida, um Deus que é poderoso, um Deus que quando entra na guerra, Ele entra para vencer. Levante a mão para cima. Eu estou pregando para a igreja triunfante essa noite. O diabo está com raiva da tua cara, porque você tem habilidade, você tem sabedoria e você tem a unção de Deus na sua vida. Te prepara, esse ano foi difícil, ano de 2024 vai ser o ano da tua vitória, o ano da Alabaraxandarábia. Levante a mão para dar glória. Deixa eu ver se tem alguém ligado nessa palavra. Abre a sua boca. Só quem vai vencer, só quem vai romper, só quem vai passar por cima. Levante a mão, abra a sua boca e dá maior glória a Deus nessa noite, se você puder. Oh,
Meu Deus, pastor, eu estou sentindo, aleluia, autoridade para profetizar para alguém essa noite. O diabo pensou que você entraria esse ano de 2024 derrotado, meu filho. Você serve a um Deus que é poderoso, você serve a um Deus que é tremendo. Então levante a mão para dar glória, levante a mão para receber. O diabo está doido na rua de Palmas, porque ele olha para você nesse culto e está vendo você levantando a mão em meio a essa crise, em meio a essa prova que tu está passando, porque você entende, e a convicção que nós temos é: o Senhor que está conosco é poderoso, Ele é maior, e agindo Deus, quem impedirá? Levante a sua mão se você acredita que agindo Deus, ninguém impedirá. Abre a sua boca para dar glória a Deus. Oh, labarachanda, lavra súbria. Esses homens eram leais a Davi. Esses homens eram cheios da glória de Deus. Esses homens eram corajosos. Só que esses homens eram leais a Davi. Olhe para mim. Sabe por que esses homens eram leais a Davi? Sabe por que esses homens não traíam Davi? Sabe por que esses homens decidiram servir a Davi, não a Saul? Sabe por que esses homens lutaram? E lutaram com garra, com fé e com coragem para salvar a vida de Davi? Porque esses homens não eram nada. No capítulo de número 22 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Davi está fugindo de Saul porque Davi é uma ameaça. Você conhece a Bíblia, você sabe que durante muitos anos houve guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. E a Bíblia diz que durante esse interim, a Bíblia diz que Davi fugia de um lado para o outro com medo de morrer. Porque querendo ou não, Saul ainda era rei. Ele tinha o poder governamental nas mãos. Olhe para mim. E Davi fugia de um lado para o outro até Davi chegar na casa do sacerdote Aimeleque. E a Bíblia diz, queridos, que quando Davi chegou na casa do sacerdote Aimeleque, o sacerdote olhou para Davi e percebeu, pastor Saulo, o sacerdote percebeu que Davi está sem ninguém, que Davi não tem amigos, que Davi não tem ninguém para lhe defender, um membro da sua família, um parente para formar uma guarda para defender Davi, o futuro rei de Israel. O sacerdote dá 5 pães para Davi, o sacerdote dá água para Davi. Davi está cansado, Davi está com fome, Davi está com sede, e a Bíblia diz que após o sacerdote alimentar Davi, a Bíblia diz, e Davi pegou a espada de Golias, que estava pendurada na parede. Eu não sei por que Davi pega essa espada, mas eu posso conjecturar que na mente de Davi, a ideia era a seguinte: Davi entendia o seguinte: eu comi do pão, eu bebi da água, e agora eu estou forte, agora minhas forças voltaram, eu vou pegar essa espada e eu vou me defender. A Bíblia diz que antes de Davi ele fugir para algum lugar, o sacerdote chama Davi e diz: Davi, posso te dar um conselho? Davi disse: pode. Olha aqui para mim, irmão, não existe coisa melhor do que um conselho de um homem e de uma mulher de Deus. Davi disse: eu quero o conselho, sacerdote. O sacerdote disse: na força desse pão e na força dessa água, pega essa espada, foge para a terra do teu pai, e quando tu chegar na terra do teu pai, tu vai procurar homens para lutar contigo, tu vai formar um exército de homens para lutar contigo. Agora olhe para mim, Davi está famoso, o gigante está derrotado. Davi provou para Israel, Davi provou para Saul, Davi provou para os inimigos que ele é o futuro rei de Israel e que a unção de Deus está sobre a sua cabeça. Tinha uma fila de homens querendo fazer parte do exército de Davi, só que Davi que tem que escolher. E sabe o que me chama a atenção? É que quando Davi vai para a terra do seu pai, na força do pão e na força da água, quando ele chega, isso me chama a atenção, quando ele chega na terra do seu pai, a Bíblia diz, e Davi não procura dentro da cidade, Davi procura nas margens da cidade, pelo lado de fora da cidade, porque pelo lado de fora da cidade, a Bíblia diz, e havia alguns homens. Olhe para mim, na sua Bíblia diz, na minha Bíblia diz, e Davi foi nas margens da cidade, e a Bíblia diz que Davi achou alguns homens. A Bíblia diz, esses homens estavam depressivos, sem expectativa de vida, esses homens estavam, aleluia, esperando o
o dia da sua morte. Esses homens diziam, a sociedade disse que não tem jeito para nós, Saul disse que a gente não presta nem para ser guerreiro, mas a Bíblia diz que o rei desceu. Eu não sei quem vai dar glória. O rei desceu nas margens da cidade, olhou para aqueles homens depressivos, sem expectativa, olhou para eles e disse, eu quero você no meu exército, eu quero você no meu exército, eu quero você no meu exército. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu vou repetir isso aqui, Karine. Urabarra sub calabaia. Davi olhou, Davi disse, eu não quero gente perfeita, eu não quero gente preparada, eu quero vocês sem expectativa, endividados, porque hoje vocês estão assim, mas amanhã vocês serão o futuro, amanhã vocês serão os valentes na mão de Deus. Levante essa mão para agora, levanta. Alabarachuri calabaia. Levante a mão, levanta. 1 minuto de glória, 1 minuto de glória, 1 minuto de glória, 1 minuto de glória. Eu estou vendo gente chorando ali, ó. Alamandaravassuri calabaia. Eu estou pregando para uma geração que você me pergunta, por que Deus me escolheu? Tinha gente mais preparada do que você, tinha gente mais perfeita do que você, tinha gente mais inteligente do que você, mas Ele olhou para a tua cara. Você estava lá no bar bebendo, Ele olhou para a tua cara e disse, vai ser meu, vai ser pastor, vai ser missionária. Você estava lá no baile funk, dançando, saindo das noitadas. Ele olhou para você e disse, hoje você está assim, mas amanhã você vai pregar o evangelho, amanhã você vai ser um futuro empresário de palmas. Eu estou pregando para alguém que Deus manda dizer para você, que quando Ele te escolheu, Ele não errou na escolha, Ele não errou na escolha. Se tem alguém que tem certeza do que eu estou pregando, uma mão é pouca, joga as tuas, abre a boca para dar glória agora. Diga para alguém, Deus não errou quando escolheu você. Está fraco esse glória. Diga se Deus não errou quando escolheu você. Oh, aleluia. Deus não errou quando escolheu a tua casa. Deus não errou quando escolheu teus filhos. Eu estou dizendo que a tua casa está na mão de Deus. Eu estou dizendo para você que teus filhos são herança do Senhor. Deus escolheu tua casa, tua família. Deus escolheu você para essa última hora. Deixa eu ver quem está disponível para ser usado. Abre a boca para dar glória a Deus. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu estava pregando. Eu prego desde os meus 8 anos de idade. Eu estava pregando a cidade do Tapanã, no estado do Pará. Olhe para mim. Meu pai era policial militar no estado do Pará. Eu estava pregando na Assembleia de Deus Nova Aliança, na cidade do Tapanã, bem perto, só que em uma outra quadra tinha que pegar ônibus para chegar. Eu me lembro que eu estava pregando, de repente meu telefone tocou. Um J2 Prime, quem lembra? Quando meu celular tocou, toda a tela trincada, que ele tocou, eu não consegui atender porque eu não estava pregando. Mas aquele culto foi poderoso, igual esse culto aqui hoje. Aquele culto foi uma bênção. Terminou o culto, eu recebi uma ligação. A notícia era: pega o primeiro ônibus e desce para a feira do Tapanã, porque acabaram de balear o teu pai com um tiro de 12 na cabeça. Teu pai está caído na feira do Tapanã e tem uma multidão lá. Irmãos, eu peguei o primeiro ônibus. Quando eu peguei o primeiro ônibus que eu desci, tinha uma multidão ao redor. Eu sempre gostei de me vestir de terno e gravata. Eu me lembro que eu fui correndo e quando eu atravessei, pastor Saulo, a multidão, eu não consegui reconhecer o rosto do meu pai. A lágrima começou a descer no meu rosto. E quando a lágrima começou a descer no meu rosto, de repente eu levantei a cabeça e vi uma mulher endemoniada. Os olhos dela estavam virados. Uma mulher baixa, loura, os olhos endemoniados. Ela veio com muita ira.
Ela foi diante de mim, pegou na minha gravata, puxou minha gravata e disse no meu ouvido: escuta aqui, eu sei que tu é o único crente da tua casa, e eu vou te falar duas coisas. A primeira, você vai morrer esse ano ainda igual teu pai. E se tu não morrer esse ano ainda igual teu pai, tu vai virar bandido e vai virar ladrão. E eu sabia que era Satanás usando a boca daquela mulher, ela possuída pelo espírito maligno. O que aquela mulher não sabia é que o Espírito Santo se chama Consolador da nossa alma. O Espírito Santo enxugou minha lágrima, me deu autoridade. Eu senti uma chama, aleluia, pegar no meu peito, e aquela chama me deu autoridade. Eu tirei a mão daquela mulher, pastor Saulo, da minha gravata. Eu coloquei a mão na cabeça dela e disse: eu também tenho duas coisas para te dizer, Satanás. Eu sei que é tu que está usando a boca dessa mulher, e a primeira coisa que eu vou te dizer: eu não vou morrer esse ano, porque quem me escolheu não errou. 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 Tem uma promessa sobre a minha cabeça, tem uma promessa sobre a minha vida. E a segunda coisa que eu vou te dizer: eu não só vou morrer esse ano, mas eu vou ser pastor, eu vou casar e eu vou ser pai. Ora calachandarabaia. Eu estou pregando para alguém que quer a promessa. Levante a sua mão, receba o que eu estou falando. Deus não errou quando escolheu você. Deus não errou quando escolheu você. Olhe no olho azul dessa pessoa aí, no olho azul. Diga: Deus não errou quando escolheu você. Diga aí. Calabarassuri, calamandaravachandarai. Eram 400 homens. Quantos homens? Só quem está ligado. Quantos homens? Endividados, depressivos, sem expectativa de vida. Davi disse: eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você. No meio desses 400 homens havia um chamado Eleazar. Como é o nome dele? O povo está ligado. Como é o nome dele? Eleazar. 400 homens. Dos 400, no capítulo 24, foi para 15 mil homens. Quantos homens? Sabe quem estava lá no meio? Diga: Eleazar. Dos 15 mil, foi para 20 mil homens. Quantos homens? Me ajuda a pregar. Quantos homens? Sabe quem estava no meio dos 20 mil? Está ficando bonito, vamos lá. Dos 20 mil homens, foi para 30 mil homens. Quantos homens? Sabe quem estava lá? Dos 30 mil homens, foi para 37 que se destacaram como os melhores valentes de Davi. Sabe quem estava entre os melhores? Dos 37 que foram chamados os melhores valentes de Davi, 3 desses homens se destacaram como os melhores valentes de Davi. Sabe quem estava entre os 3? Porque ministério não é velocidade, ministério é permanecer na rocha. Eu vou repetir, teve um irmão que deu eita agora, por ele eu vou repetir. Ministério não é velocidade, ministério é permanecer na rocha, que é Cristo, que é Cristo. Deixa eu ver se tem alguém entendendo. É Cristo a rocha angular da nossa fé. Permanece, persevera, que a vitória é nossa. Antigamente pregava uma falsa teologia, que o crente tinha que andar na miséria. Quem lembra dessa falsa teologia? Se você comprasse um sapato novo, era vaidade. A Bíblia diz em Deuteronômio que o melhor da terra é para aqueles que servem ao Senhor. Deus vai colocar você entre os melhores dos melhores. Os teus filhos vão estudar nas melhores faculdades. Eu estou pregando para alguém, eu estou dizendo para você que você vai ser o futuro maior empresário dessa cidade. Eu estou pregando para alguém dizendo que Deus chamou para você para estar entre os melhores dos melhores, porque Deus vai te capacitar, Deus vai te levantar, Deus vai prosperar os teus pés. Se tem alguém que crê no que eu estou pregando, reage essa noite e celebra a Deus. Aleluia! Eu caminho para encerrar agora.
Sabe por que eu amo Eleazar? Sabe por quê? Porque Eleazar, no momento de fragilidade, no momento difícil de Davi, Davi tinha quantos homens? 30.000. E Deus havia dado uma terra para Davi. E terra naquele tempo não é que nem no dia de hoje, você vende a hora que quer. Terra era herança, era passado de descendentes. Você lembra Deus dizendo para Abraão: sai da terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. No capítulo 3 Deus disse: essa terra chamada Canaã será tua, e onde tu pisar vai prosperar. Porque terra é herança. Canaã passou de Abraão para Isaac, Isaac e Jacó, e foi para toda a sua descendência. Porque terra é herança. Deus deu uma herança para Davi. Deus deu para Davi uma bênção. E Davi está fraco, Davi está num momento difícil. Davi está enxergando os filisteus se aproximando para tomar aquilo que Deus havia dado para Davi. Davi poderia lutar por aquilo que Deus havia dado, mas Davi disse: eu abro mão daquilo que Deus me deu. E o problema de Davi foi esse. Ele olhou para a terra, ele olhou para os filisteus, ele viu que os inimigos eram muitos, ele disse: eu abro mão daquilo que Deus me deu. O problema de você abrir mão daquilo que Deus lhe deu é que você influencia outras pessoas a também abrirem mão daquilo que Deus te deu. Quando Davi disse assim: eu abro mão daquilo que Deus me deu, a Bíblia diz: 29.999 homens disseram: nós também abrimos mão daquilo que Deus nos deu. Mas eram 30.000 homens, pastor Daniel, é verdade. Eu não sei se você vai dar glória. 29.999 homens disseram para Davi: se você abre mão, nós também abrimos mão. Só que no meio da guerra, no meio da terra, alguém pegou a espada. Eu não sei se você vai dar glória. Alguém pegou a espada, levantou e disse: vocês podem abrir mão daquilo que Deus deu, mas eu vou ficar para defender a terra. Vou repetir isso aqui para você melhorar. Teve um doido que se levantou chamado Eleazar, missionário. Ele se levantou e disse: vocês podem ir, mas eu vou ficar para defender o que Deus me deu. O que Deus me deu ninguém toma, ninguém rouba, ninguém leva. Levante a mão para dar glória. Alabarachanda, lavra súbia, Urianda, lava xandaraia. Eu estou pregando para alguém que Deus está contando com você, para você não abrir mão daquilo que Deus te deu. Levante a mão em direção à tua casa e grita. Não é para falar, é para gritar. Diga: eu não abro mão da minha família, eu não abro mão da minha história. Eu caminho para encerrar. Você já percebeu que foram 29.999 homens? De um lado a maioria, de um lado a minoria. Missionário Carlos, você já percebeu, pastor, que é sempre a maioria que desiste? Porque é mais fácil desistir daquilo que Deus te deu do que você lutar. Agora pegou, né? É mais fácil você abrir mão daquilo que Deus te entregou do que lutar por aquilo que Deus te deu. Estou pregando por aí. Dê um fim nesse casamento. Deus não te chamou para sofrer. E Deus te chamou para lutar pela sua casa. Deus chamou você para lutar pelo seu casamento. Deus chamou você para lutar pela sua família. Eu estou pregando para alguém chamado Eleazar aqui essa noite. Cadê os Eleazar do século 21? Levante a sua mão, deixa eu ver se você está aqui. Uriamba, lava, sub, calabaia. Eu quero pregar essa noite e dizer que Deus está fortalecendo os Eleazar. Deus está colocando mais coragem em você. Se depender de você, tua casa não vai parar. Se depender de você, teu casamento não vai parar. Se tem alguém disponível, abre a boca e celebra a Deus essa noite com glória. Você pode ficar de pé comigo? Não sei se já foi a hora. Você pode ficar de pé comigo? Alabaracomandarachanda lavra súbia. Urimi comandar sarápia. Você vai levantar as duas mãos para cima. Você vai dizer comigo assim: eu não abro mão daquilo que Deus me deu.
Ainda de pé, olhe para mim concluir essa pregação. A Bíblia diz que Eleazar lutou tanto, o missionário Carlos, pastor Carlos. Ele lutou tanto, mas tanto, está na sua Bíblia. A Bíblia diz que ele lutou tanto, derrubou tantos inimigos, venceu tantos inimigos, matou tantos inimigos, que a sua mão ficou cansada. Olha aqui, ó, olha para mim. Ele não conseguia mais levantar a espada. E quando ele não consegue mais levantar a espada, o que todo crente faz? Eu vou parar porque eu não consigo mais. Não é? É esse aí mesmo. É. A Bíblia diz que ele lutou tanto, no versículo 10, coloca o versículo 10. Ele lutou tanto que a sua mão ficou cansada. E o que todo crente faz quando a mão fica cansada em meio à guerra? É hoje que eu vou parar, Senhor. Eu não queria parar, eu lutei até onde tinha força. E quando nós não temos mais força, a gente diz o que para Deus? Eu vou parar porque eu não tenho mais força. Aí você percebeu que aí tem uma vírgula. Minha Bíblia, que é a King James, tem uma vírgula. Nessa vírgula fala de continuidade, sim ou não? Nesse momento, eu posso fazer uma conjectura Eleazar dizendo: Senhor, eu lutei até onde eu conseguia. Eu não queria parar, Senhor, eu não queria desistir daquilo que o Senhor me deu. Eu lutei, venci muitos inimigos, mas são muito mais os inimigos que eu venci. E agora que eu vou largar, olhe para mim, a Bíblia diz... E Eleazar tentou largar a espada, tentou. A Bíblia diz que ele não conseguiu. A espada ficou grudada na mão de Eleazar. A espada grudou na mão de Eleazar. Está na sua Bíblia. Quando a espada grudou, é Deus dizendo: você não vai parar. Você não vai parar. A espada grudou, é Deus dizendo: você não vai abrir mão. A palavra Eleazar, etimologicamente falando, significa aquele a quem Deus tem ajudado. Quando Eleazar diz: Senhor, eu vou parar, Deus pega na mão de Eleazar e diz: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Levante a sua mão, feche os seus olhos agora. Urabarachandarábia. Urabarachandarava súbria. Eu estou pregando para alguém que Deus está dando força. Eu estou pregando para alguém essa noite que Deus está dando coragem. Você não vai parar, você não vai desistir. Deus está derramando uma unção sobre a tua cabeça. Feche os teus olhos agora e comece a orar comigo nessa noite. Abra a boca e ora, abra a boca e ora. Abra a boca e ora, abra a boca e ora. Eu quero ver quem está na marcha comigo agora. Eu quero ver quem está na unção comigo agora. Abra a boca, abra a boca. Abra a boca, fala com Deus agora. Fala com Deus agora. Alabarassuri, cala. Olha aí, ó. Eu estou vendo gente chorando aqui, missionário Carlos. Uribicalasaio candarábia. Urabarachandaraia. Quem tem línguas estranhas começa a falar agora. Quem não é batizado recebe o batismo agora. Quem nunca mais falou em mistério, fala em mistério agora. Pega, pega, pega. Vai descer uma labareda de fogo aqui agora. Pega, pega, pega. Agora, agora. Eu estou vendo gente sendo tomada aqui por Deus aqui agora. Eu estou vendo gente sendo tomada por Deus aqui agora. Alabaracomandarachandaraia. Eu não sei quem quer no mistério de Deus, mas eu vejo corrente sendo quebrada, cadeia sendo despedaçada, o laço de morte está sendo cortado aqui agora. Quem vai receber a autoridade, pega, 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 pega. Agora, agora, receba, receba, receba a autoridade, receba. Levante a sua mão. Ela é para subir calavaia. A senhora está sozinha. Eu queria um... Pastor, tem óleo ungido aí? Óleo ungido tem? Tem não, né? Levante as suas duas mãos. Há uma unção de Deus que desce sobre a tua cabeça.
Uricabaxandarábia. Deus está trocando o teu sangue. Uriacabaxandarábia. Fica alguém atrás dela aí, fica alguém atrás dela aí. O Senhor falou que está visitando a tua casa essa noite, porque tu está no meio de uma guerra travada. Urabaraxandaraia. Eu vi o nome da Ramilde. Urabaraxandaraia. Dentro de Calavassúbia da Macumba, pastor. Urabaxandaraia. Mas o anjo desceu com o nome da Ramilde. Uracabaxarabá. Quem vai adorar? Quem vai?